Olá, fortes e corajosas, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Guzzo, psicanalista clínica, e hoje eu tô aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre o medo. Vocês sabem o que é o medo? Quantos de nós vivemos esse momento, né, do medo? O medo que rouba a nossa paz, o medo que rouba a nossa alegria, o medo que rouba a nossa saúde, o medo que rouba os nossos sonhos, o medo que nos impede de viver e acreditar em coisas melhores para a nossa vida, né? E eu falo isso porque por muitos anos da minha vida eu vivi com medo, eu tinha medo de falar, eu tinha medo de agir, eu tinha medo de defender, né, de proteger alguém, porque a gente dependendo da nossa fase, né, no meu caso eu era criança, adolescente, eu era impedida de fazer algo porque tinha alguém maior à minha frente, né, que poderia reagir e normalmente, né, a gente indefeso, a gente tinha medo de fazer ou falar qualquer coisa. Então, por muitas vezes, por causa do medo, eu sofri calada e por muitas vezes o medo, ele roubou muitas coisas na minha vida. Mas hoje eu aprendi que o medo ele não pode ser maior do que a minha fé. O medo ele não pode ser maior do que a minha coragem, né? O medo não pode ser maior do que o Deus a quem eu sirvo. O medo ele não pode sobrepor nada daquilo que Deus tem para minha vida. E existe dois tipos de medo. Existe um medo natural e existe aquele medo maligno. E o medo natural que eu digo é uma precaução. Alguns exemplos, tipo, uma criança, quando a gente vê uma criança que gosta de enfiar o dedo na tomada, a gente fala, não, não pode. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo dali é perigoso. Então a gente precisa mostrar para a criança que ela precisa ter medo de colocar o dedo ali, porque se ela colocar o dedo, vai ter uma reação e talvez não vai ser boa, né? Então aquilo dali é uma precaução. Existe aquele medo que, um exemplo, às vezes se alguém falar assim, eu particularmente, né? Vamos atravessar o mar, vamos nadando lá de um lado para o outro no mar? Eu não vou, porque eu tenho medo de morrer afogada. Então, eu não vou por precaução e cuidado e zelo pela minha vida. Então, esse medo é natural. Agora, existe aquele medo que nos paralisa, que é um medo, às vezes, de viajar para algum lugar, porque não vai que acontece algum acidente no meio do caminho. É aquele medo de você pode ir lá, vamos estudar, vamos fazer um curso. Não, porque eu não sei como que vai ser, não, eu não sei quem vai estar lá, não, eu não sei se eu vou conseguir ou não. É aquele medo que bloqueia a sua vida. É aquele medo que te impede de prosseguir, de receber algo novo para a sua vida. Então eu quero dizer para você que esse medo ele é maligno, porque a palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, né, de amor e de equilíbrio. Então, assim, que a gente possa entender que quando nós temos uma fé fortalecida, a nossa força, a nossa coragem, ela vem de Deus, porque a gente sabe que Deus vai estar ali lutando ao nosso favor. Mas para que isso aconteça, nós precisamos tomar as nossas atitudes. Nós precisamos ter em mente o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. Então, quando a gente tem isso em mente, Deus vai conduzindo. E aí a gente vai. Só que se às vezes lá na frente algo deu errado, não era para mim, eu não vou fazer, não vou continuar, não deu certo, eu não quero, né? Então é uma forma que assim, você escolheu parar, você escolheu desistir. Então, você quando decide continuar mesmo com às vezes com a queda, isso depende de cada situação, tá? Não estou falando de nada abusivo, estou falando de coisas simples da vida que às vezes a gente é impedido de receber porque a gente não continuou, né? Porque a gente não tentou, porque às vezes por medo, né? Por insegurança, por se sentir incapaz, a gente deixa de fazer. Então, se a gente deixa de fazer, a gente também deixa de receber, né? Então, assim, não deixe que o medo te paralise, não deixe que o medo te cause bloqueios, não deixe que o medo te impeça de viver coisas novas, de viver experiências novas, não deixe que ele te impeça de conhecer pessoas novas, né? De você ter um mundo em suas mãos ali que Deus te proporcionou, né? Para você usufruir, desfrutar de cada momento, de cada detalhe. Mas muitas das vezes o medo ele vem para nos impedir. E quando o medo vem, somos nós que escolhemos
Se nós vamos enfrentar ele ou se nós vamos recuar e deixar ele ser o vencedor da história. Mas eu quero dizer para você, assim como eu tenho a cada dia rompido, aprendido e tenho determinado na minha vida o que eu quero, né, aonde eu quero chegar, o que eu quero para minha vida, o que eu sonho. E por mais que às vezes o medo venha colocar aquela dúvida no meu coração e na minha mente, eu não permito que ele tome o lugar dele dentro de mim. Não. Eu falo assim, você tá aqui, mas eu vou te vencer. Eu sou maior. Eu sei que eu posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. Eu sei que quando eu decido dentro de mim fazer, eu sei que aquilo pode acontecer. Existem coisas que, dependendo, elas não vão acontecer porque lá na frente elas não vão nos trazer um resultado positivo. Mas é o que eu sempre falo, cada caso é um caso. Depende da história, depende da situação. Mas hoje eu tô aqui falando de coisas pessoais para nossa vida, né? Coisas que talvez muitas pessoas sonham, né? Coisas talvez materiais também para a vida e às vezes não aconteceu, não realizou, não concluiu um estudo, não concluiu um curso, às vezes uma carteira de motorista, tantas coisas, uma viagem, sonhar de andar de avião, né? Coisas que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia e muitas vezes elas são impedidas de serem realizadas porque o medo ele fala mais alto. Então hoje eu tô aqui para encorajar você. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe o medo te roubar aquilo que você tem o desejo e o sonho dentro do coração de querer realizar, né? De poder viver uma vida feliz, saudável, alegre e não aquela vida talvez massacrada por causa do medo, né? Porque o medo ele sufoca a gente. O medo ele prende, ele suga as nossas forças, ele suga a nossa energia de tal forma que às vezes a gente não consegue reagir. Mas eu posso dizer para você, você é muito maior e muito mais forte do que você imagina, porque Cristo, ele está em ti. Cristo, ele só está aguardando uma decisão sua, né? Cristo, ele quer fazer grandes coisas na sua vida, mas para que isso tudo possa acontecer, você precisa decidir a quem você irá temer, né? Se você vai temer ao medo ou se você vai temer ao Deus Todo-Poderoso, que o temer de Deus é ser obediente àquilo que Deus tem para a nossa vida, é ser obediente àquilo que Ele nos ensina e Ele diz que nós podemos através da palavra dEle, né? Através daquilo que Ele já conquistou na cruz. Então, assim, não tenha medo, né? Que o espírito de ousadia, né? De coragem, de força, de ânimo, de alegria esteja sobre a sua vida.